Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria e paz no Cristo ressuscitado. Você escuta agora uma edição especial desse podcast, que a gente vai chamar Rumo à Ressurreição. Nesse programa, iremos meditar de modo tão especial e profundo a liturgia do Tríduo Pascal. Por ser uma edição especial, nós faremos um diálogo e será um programa um pouco mais longo para que vocês, junto com a gente, possam meditar todo esse mistério, né? E poder se adentrar no mistério da Páscoa de Cristo, que é uma unidade. Na verdade, às vezes a gente pensa, não, é uma quinta-feira, é uma sexta-feira, é um sábado e depois o domingo da Páscoa, né? E a gente fica separando muito aquilo que, na verdade, é a unidade do mistério pascal. Existe essa unidade e nós podemos perceber, porque na Quinta-feira Santa nós começamos a missa com o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois a saudação do Padre, e no final não tem uma despedida. O Padre não se despede do povo, mas continua com o momento de adoração, cada um volta para sua casa, e para depois, na sexta-feira, continuar essa celebração, continuar celebrando os mistérios da Páscoa, né? O grande mistério da Páscoa. E na sexta-feira não começamos com o nome do Pai, porque nós vamos continuar a celebrar o mistério nessa nova celebração da sexta-feira, mas o mesmo mistério. E no Sábado Santo nós chegamos também sem nenhuma introdução com o em nome do Pai, mas já inseridos no mistério da luz, e somente no final daquele Sábado Santo nós temos uma despedida, né? Ide em paz, o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia. E tudo isso faz parte do grande mistério. O que faz com que essa celebração seja unida, que essa celebração tenha uma unidade, é o mistério de Cristo, paixão, morte e ressurreição, que nunca está separada, nunca se separa. Ao celebrarmos cada Santa Missa, sempre anunciamos a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Está sempre junto uma coisa com a outra. Por isso, o mistério da Páscoa. Padre Bruno, é uma alegria fazermos juntos este programa e falando da unidade do mistério litúrgico. É o primeiro programa que a gente faz juntos também. Exato, em comum. Portanto, Deus vai aí agindo de tantas maneiras e de tantos modos. É muito bonito perceber, por exemplo, que na liturgia a gente não celebra um rito. Na liturgia a gente celebra uma pessoa. E a liturgia do Tríduo Pascal, ela precisa ser celebrada levando em consideração o todo, que começa, é verdade, na missa de quinta-feira do Lava-Pés e vai até a Vigília Pascal. Portanto, esse é o momento de celebrarmos o ápice da vida de Jesus Cristo. Nós celebramos no Tríduo Pascal a pessoa de Jesus Cristo. Esse grande mistério que não é somente uma celebração externa, mas nós somos inseridos neste mistério. Portanto, celebrar é atualizar o mistério. Nós não recordamos um fato do passado, tampouco fazemos uma teatralização, mas nós vivemos o mistério no hoje da história. Portanto, celebrar o Tríduo Pascal é ser inserido no mistério pascal de Cristo, na sua morte, na sua paixão e na sua ressurreição. Portanto, não devemos celebrar separado as celebrações do Tríduo Pascal, mas sempre
com essa unidade, pois o mistério celebrado é mistério atualizado. E ao ser atualização para nós, este mistério é eficaz para a nossa salvação. Por isso, na Quinta-feira Santa, na oração de preparação para as oferendas, diz o seguinte: concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. É isso. Então, a eficácia vem porque nós celebramos atualizando e não simplesmente fazendo lembrança de algo que aconteceu no passado. Vamos agora à Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa é a missa do lava-pés, como nós conhecemos do latim, a missa in cena Domini, quando nós celebramos a instituição da Eucaristia e também aquele momento em que o Senhor lava os pés dos discípulos como sinal de serviço. Padre Bruno, eu acho muito belo a unidade que existe entre a cena do lava-pés com a cena da instituição da Eucaristia. Pois celebrar a Eucaristia não é simplesmente participar da ceia do Senhor, mas é estar na ceia com o Senhor para poder com Ele aprender. Logo, nós celebramos a Eucaristia para nos tornarmos Eucaristia. Assim a gente entende a relação que deve existir entre celebrar e ser. Ou seja, eu celebro aquilo que eu vivo e eu devo viver aquilo que eu celebro. De modo que participar da Eucaristia é, por excelência, tornar-se outro Cristo no mundo. Esse Cristo que veio para ser servidor, que veio para ser servido, que veio para lavar os pés dos seus discípulos. Assim, não tem sentido celebrar a Eucaristia se a gente não estiver disposto a assumir as atitudes do Cristo servidor, do Cristo que veio para servir. No diretório da liturgia da CNBB, tem uma frase muito bonita que mostra exatamente esta unidade. E assim diz, abro aspas: é na glória da cruz de Cristo que brilha o mandamento do amor, portanto, o lava-pés. É no brilho dessa cruz que resplandece o sacramento do amor, a Eucaristia. E é no esplendor dessa cruz que podemos cumprir o pedido do Mestre: fazer isto em memória de mim. Portanto, celebrar a Quinta-feira Santa com a missa do lava-pés é se tornar um outro Cristo que veio para servir a humanidade. Ademais de toda essa celebração do mistério, essa celebração dessa união entre a Eucaristia e o serviço, essa celebração é a porta de entrada para o mistério pascal. Por isso é celebrado com grande solenidade, com todo um fervor e um ardor no coração da comunidade reunida, que celebra este grande mistério da instituição da Eucaristia com os sinos, né? Nós vamos escutar no Glória, no hino do Glória, quando for cantado, os sinos tocando para dar aquele tom de solenidade, como foi na missa de Natal, né? Os sinos tocando, e porque na verdade é um dia de grande festa. Por isso também é a inauguração da nova aliança, e por isso a festa. Inauguração da aliança de Cristo, da aliança nova e eterna, né? Permanente. Por isso, é uma aliança definitiva, como nós escutamos na oração coleta, que diz o seguinte: ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte,
deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por este mistério, por um mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. E então nós percebemos essa nova aliança que nós participamos dela, começa a partir da instituição da Eucaristia, que será o sinal desta aliança que durará para sempre. Também o prefácio da Quinta-feira Santa tem um detalhe muito especial, porque ele nos diz: ele, Jesus Cristo, verdadeiro e eterno sacerdote, e por isso aquele que celebra o grande liturgo, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Tudo isso nós percebemos, esse grande amor de Deus que começa antecipando a sua entrega na cruz, na Quinta-feira Santa, quando se dá em alimento. E então fica este grande mandato para todos nós de que celebrássemos isso em sua memória. Você que acompanha esse podcast não deve esquecer que esse é um projeto para lhe ajudar a melhor viver a liturgia da igreja. E nessa semana tão importante para os cristãos, estamos fazendo essa edição especial para que você melhor viva toda a liturgia do Tríduo Pascal. Portanto, começando na quinta-feira com a missa do lava-pés, celebrar esta celebração não é simplesmente participar de uma liturgia, mas estar dispostos a aprender as grandes lições do autêntico mandamento do Senhor, que é amor a Deus em primeiro lugar e também amor ao próximo. Para que isso aconteça, é preciso que exista uma constância na nossa vida. Por isso, a liturgia diz: permanece comigo. Essas palavras do Senhor devem ser recordadas constantemente, pois sem permanecer com Ele é impossível viver o mandamento do serviço, viver o mandamento do amor. E esse permanecer comigo exige de nossa parte também uma vigilância. Exige aquilo que a própria palavra diz: orai e vigiai. Permanecer com o Senhor é se tornar cada vez mais íntimo a Ele. É permanecer cada vez mais amigo dEle. É criar com Jesus uma relação profunda de amizade, de comunhão, de intimidade. É ir se transformando cada vez mais nele mesmo. Sem esse permanecer comigo, se torna praticamente impossível viver o que celebramos. Por isso, na quinta-feira, depois da instituição da Eucaristia, o Santíssimo é trasladado para um outro lugar, que não o sacrário convencional, onde fica a reserva eucarística, e nós somos convidados a permanecer com o Senhor adorando o Santíssimo. Por isso nós fazemos um tempo de adoração, lembrando aquele momento em que Jesus, na sua agonia, convida os discípulos a permanecer em oração, permanecer atentos, permanecer em vela, permanecer vigiando, permanecer com o Senhor em oração. Por isso terminamos a Quinta-feira Santa adorando a Jesus, tirando um pedacinho dessa noite ou da madrugada para permanecer com o Senhor, adorando, orando com o Senhor pela nossa salvação. Depois nós temos na Sexta-feira Santa o grande dia em que celebramos a Paixão de Cristo. Seria a celebração das 15 horas da tarde, chamada também de Passio Domini, o momento em que o Senhor
morre na cruz, né? E por isso nós somos convidados a ter um dia todo especial de jejum e abstinência. Aqui nós tocamos um tema que não é tão compreendido na modernidade e, sobretudo, pode, inclusive, ser criticado. A Igreja, na sua milenar sabedoria, propõe nesse dia a abstinência e também o jejum. Vamos entender, então, o que diz o Código de Direito Canônico, a regra para todos os fiéis católicos a esse respeito. No cânone 1252, assim regula a Igreja. Estão obrigados à lei da abstinência aqueles que tiverem completado 14 anos de idade. Estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade até os 60 anos começados. Todavia, os pastores de almas e os pais cuidem que sejam formados para o genuíno sentido da penitência também os que não estão obrigados à lei do jejum e da abstinência em razão da pouca idade. A Igreja, como boa mãe, quer, na verdade, nos educar, tendo em vista um sentido maior e um sentido mais profundo. Abster-se de carne neste dia tem um sentido espiritual, que é nos unirmos mais profundamente à paixão de Cristo. E por que então se abster da carne? Ora, nós temos aqui duas explicações. Se a gente olhar para a realidade do nascimento do cristianismo, vamos ver ali toda aquela região do Oriente Médio, onde a pesca é tão comum, onde a pesca é uma realidade tão presente na vida do povo mais simples, do povo mais pobre. Portanto, comer peixe nesse dia significa unir-se ao Cristo que veio para ser pobre, para levar uma vida simples, uma vida de, podemos dizer, realidades mais essenciais da existência humana. Mas também nos recorda a união, a paixão da cruz. Já explico. A carne de animais, para que se possa chegar ao estado de consumo, ela passa pelo derramamento do sangue. Enquanto que a carne de peixe não precisa passar por esse derramamento de sangue. Então, se abster da carne é poder se unir à paixão de Cristo, recordando também o sangue que na cruz foi derramado. E o jejum, ele tem um sentido espiritual muito profundo, que é você educar a sua própria vontade. Eu abro mão de algo que eu gosto hoje para poder saborear algo mais valioso. E isso mostra também até que ponto a gente é senhor de si mesmo. Até que ponto sou eu que domino a minha vontade ou a minha vontade quem me domina. De modo que, quando a Igreja recomenda a abstinência e o jejum, ela está pensando no nosso bem, tanto corporal como também espiritual. E a Sexta-feira Santa é um dia obrigatório, como acabamos de ler no cânone, para os maiores de 14 anos e os menores de 60 anos, para abstinência de carne
e o jejum para os maiores de idade. Isso não significa que a gente não comece já em uma idade menor a viver esta prática, claro, cada um a seu modo. A igreja nunca nos pede mais do que a gente pode dar. Se alguém tem problema de saúde, se alguém tem alguma complicação no sistema corporal, claro que a igreja entende e libera nesses casos. A igreja é mãe, né? E continua A igreja é mãe. Cuidando dos seus filhos. E nessa sexta-feira, a Sexta-feira Santa, nós temos alguns detalhes que eu gostaria de chamar a atenção para que vocês percebessem, né? O padre entra em silêncio, não há cantos. Se deita, se prostra diante do altar. Faz momento ali prostrado ao chão. E depois da prostração, se levanta, vai diante do altar e diz diretamente a oração. Sem nem dizer oremos. Porque quando o padre diz oremos, ele está convidando para a oração. E nesse dia já se supõe que é um dia inteiro de oração. Você está rezando desde cedo. Na verdade, você está rezando desde ontem à noite, que seria desde a Quinta-feira Santa. E por isso ele começa a oração. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre das vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Dessa forma, nós começamos a perceber que entramos agora no mistério da morte do Senhor, né? E essa morte que já foi antecipada na Quinta-feira Santa, este sacrifício, essa entrega a partir da Eucaristia. Por isso aqui na sexta-feira tem algo, as leituras, né? Tem algo todo voltado, todo especial para esse sacrifício de Cristo. Nós temos uma prefiguração que nós já falamos no podcast em alguns episódios anteriores sobre o Cântico do Servo Sofredor, né? Hoje nós temos o quarto Cântico do Servo Sofredor do profeta Isaías, no capítulo 52. E veja que bonito, parece que ele via o próprio Cristo quando escrevia isso, né? Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Assim também nós entendemos que o Senhor é, na verdade, o cumprimento de todas essas promessas. É a realização de tudo aquilo que os profetas já haviam dito. No Salmo responsorial nós temos algo muito interessante, porque Jesus, na cruz, reza este Salmo. E essas palavras entram na boca de Jesus e nós temos esse testemunho no Evangelho. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Santo Agostinho tem uma expressão para explicar os salmos que é muito interessante. Ele diz que é o Cristo total que reza os salmos. É o Cristo total. E às vezes aparece o Cristo cabeça rezando os salmos. Esse é um claro exemplo de que foi o Cristo cabeça, Jesus Cristo na cruz, que reza este salmo. E hoje a igreja, na Sexta-feira Santa, é a igreja que reza, utilizando as mesmas palavras do Cristo cabeça. Cada membro vai rezar também essas mesmas palavras. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois nós teremos o Evangelho de São João. No domingo de Ramos nós tivemos o Evangelho de São Mateus sobre a paixão do Senhor. Hoje nós temos para a Sexta-feira Santa o Evangelho de São João. Porque é São João quem consegue vincular a paixão do Senhor, o dia da paixão do Senhor, com aquele dia que se matava o cordeiro para prepará-lo para a Páscoa. Nós, na Quinta-feira Santa, escutaremos, na primeira leitura, aquele mandato, o que era a lei de Moisés sobre como matar o cordeiro, como sacrificar o cordeiro, como sinal de Páscoa, como sinal dessa preparação para a Páscoa, e é uma prefiguração do que acontecerá com Jesus. Agora é São João, nessa Sexta-feira Santa, que nos diz, que vincula a morte do Senhor com o sacrifício do cordeiro. Quando Abraão escuta essa pergunta de Isaac, né? Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está a vítima?
onde está o cordeiro? São João agora responde. Quando diz que Jesus morre naquele dia em que se sacrifica o cordeiro, então se cumpre aquela promessa. Deus providenciará. Então o Senhor nos prepara o seu próprio corpo e o seu próprio sangue para ser, para nós, este sinal tremendo da nova e eterna aliança ao derramar o seu próprio sangue na cruz. Depois da comunhão, nós teremos o oremos que diz o seguinte: ó Deus, que nos renovastes pela vossa morte e ressurreição, a morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Eu acredito, Padre Bruno, que é muito importante a gente recordar que celebrar é viver o mistério e não simplesmente lembrar o que aconteceu. De modo que na celebração da Paixão do Senhor, na Sexta-feira Santa, a gente não faz um teatro, mas a gente revive o momento, atualizando o mistério. Assim, quando a igreja celebra a Paixão do Senhor, e é interessante que esse é o único dia do ano que a igreja não celebra a missa. É apenas a celebração que está dividida em 3 momentos. Nesse dia, a gente deve perceber o quanto é grande o amor de Cristo por cada um de nós. E o quanto Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se revela através da sua paixão como Senhor e Salvador de toda a humanidade. Por isso, essa celebração de Sexta-feira Santa, ela tem uma ligação muito grande com o Domingo de Ramos. O evangelho lido é também o da paixão. Porque aquele mesmo Cristo que entra como rei em Jerusalém, agora vai aqui na Sexta-feira Santa ser morto e ressuscitar como rei do universo. Aquele mesmo Cristo que entra para ser crucificado em Jerusalém, aqui na Sexta-feira Santa se dá esta realidade. De modo que nós não podemos separar as celebrações desta semana, porque existe uma união, um fio condutor que une todo o mistério de Cristo. Nós temos também nesse dia algo muito especial e que me chama muito a atenção, né? Que é a adoração da cruz. A adoração da cruz, que é uma tradição também da igreja e que às vezes pode ser mal interpretado, né? Quando nós olhamos, por exemplo, que nós devemos ter adoração somente a Deus. Adoramos a Deus, adoramos a Eucaristia, e agora adorar a cruz poderia pensar ou poderia parecer a algum católico que é a adoração de uma estátua, a adoração de uma madeira, mas é muito mais do que isso. A adoração da cruz aqui tem tudo a ver com a teologia de São João, quando ele diz que, na verdade, ao longo do texto de São João, né, do Evangelho de São João, que Jesus é glorificado, a glória de Jesus, a exaltação de Jesus está na cruz. Por isso é o próprio Jesus que diz: quando eu for elevado da terra, atrairei tudo para mim. Na verdade, ele está falando desse grande momento da cruz, né? Em João 12, versículo 32. Em outro momento, quando ele se prepara já para a sua morte, para a sua paixão, ele outra vez fala da sua hora. E diz: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. E essa é a oração de Jesus em João capítulo 17, no versículo 1.
chega o grande momento de Jesus ser glorificado. E essa glória de Cristo acontece pela cruz. Por isso, para o cristão, a cruz não é sinal de derrota, né? Muitas pessoas, inclusive outras denominações cristãs, acham que a cruz é um mal necessário. Por isso evitam a imagem da cruz, evitam esse momento da cruz, porque na verdade é um momento para eles, um momento da fraqueza, um momento do mal necessário. E para nós, isso não é assim. Para nós é o momento da glória, é o momento da glorificação de Jesus, e por isso nós adoramos a cruz, porque é o momento em que o Senhor atrai todo o mundo para si. Ao sermos atraídos para olhar a Jesus na cruz, não há outra expressão, não há outro sentimento ao nosso coração que não a adoração. Adorar a Cristo que está lá, suspenso no madeiro por amor a nós. Por isso também adoramos a Santa Cruz na Sexta-feira Santa em sinal de obediência ou de cumprimento dessa palavra que, na verdade, o Senhor dizia, como que uma profecia: quando eu for elevado sobre a terra, atrairei tudo para mim. Nessa celebração, nós temos algo muito especial, que é rezado somente aqui durante o ano, que são as preces feitas de modo universal. Ou seja, melhor dizendo, claro que as preces sempre são feitas de modo universal, mas nessa celebração, as preces são feitas contemplando toda a humanidade. É o momento em que a Igreja dirige um olhar a todos os homens e mulheres da face da terra. Portanto, aqui nesta celebração, nós fazemos de modo especial 10 preces. A primeira é uma prece feita pela Igreja. E aqui, Padre Bruno, a gente deve entender essas preces naquilo que o Senhor falava em relação a Santo Agostinho, quando dizia que nos Salmos a gente reza o Cristo total. Ora, como Cristo cabeça, ora como Cristo corpo. E aqui a gente entende a Igreja, corpo de Cristo, rezando ao Pai por meio do grande mediador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo. A primeira prece, portanto, é feita pela Igreja. A Igreja que está presente nos mais recônditos lugares do mundo. E aqui a gente lembra os cristãos que são perseguidos. Aqui a gente lembra os lugares onde o Evangelho está chegando. A gente lembra a missão da Igreja num todo. A segunda prece é feita pelo Papa. Claro, o vigário de Cristo na Igreja. O ponto visível de unidade nessa Igreja. A terceira prece é feita por todas as categorias de fiéis. Enfim, por todos os batizados. A quarta prece, ela é muito bonita. Ela é dirigida para os catecúmenos, ou seja, os que vão ingressar neste corpo como membros efetivos, os que vão receber os sacramentos da iniciação cristã na vigília pascal. E como é uma missão da Igreja rezar pela unidade dos cristãos, não somente pelos que estão dentro, mas para que todos os cristãos vivam unidos, essa é a quinta prece. A sexta prece é feita pelos judeus, claro, lembrando toda a história do cristianismo. Nossos irmãos mais velhos, né? Nossos irmãos mais velhos, exatamente. Aí a gente tem um sentido histórico e também um sentido ecumênico muito profundo. A sétima prece, ela é feita pelos que não creem em Cristo. Às vezes, a gente corre o grande perigo de esquecer desses irmãos, que devem ser destinatários da nossa oração,
que devemos sempre por eles rezar. E a 8ª vai mais além. Reza pelos que não creem em Deus, por aqueles que verdadeiramente não têm fé. Eu gostaria de ler essa prece porque me chama muita atenção sempre. Diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. E aqui é uma expressão de Santo Agostinho, né? Que volta, né? Lá das Confissões, logo no 1º capítulo. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, e aqui vem também aí São Mateus, né? Que nós temos a obrigação de ser este testemunho de fato, com as nossas boas obras daqueles que conheceram a Cristo, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. E vejam, o que a gente pede para eles é que eles tenham a alegria, né? A alegria de um dia poder proclamar, porque de fato ter nosso Senhor Jesus Cristo, ter a Deus Pai como Senhor da nossa vida, como nosso Deus, é uma alegria para o cristão. E aqui é isso que nós pedimos para eles, essa mesma alegria. E aqui também, Padre Bruno, a gente lembra a primeira parte do catecismo. O catecismo da Igreja Católica começa dizendo: o homem é capaz de Deus, porque Deus colocou esta semente no coração do homem. E aí, exato, uma inspiração também de Santo Agostinho, que nos mostra que o nosso coração não se completa enquanto em Deus não repousa. Aí passamos à 9ª prece, que é feita pelos poderes públicos. E nesses tempos atuais, como essa prece é necessária. Como devemos rezar pelos nossos atuais governantes. E a 5ª prece, por todos os que sofrem provações. Ou seja, eu, o Padre Bruno, você, todos que escutam este programa. Alguns, claro, provações maiores, outros provações menores. Alguns cristãos, nos tempos atuais, parece até não ser verdade, mas vivem a provação do martírio. Derramam o sangue em nome da fé. Quantas provações na vida a gente passa? Alguns pela enfermidade, alguns hoje pela depressão, problemas familiares, vícios, dependências químicas, enfim. Todos os que sofrem provações em nome da fé, a Igreja, nesse dia, claro, sempre, mas nesse dia, de modo especial, faz uma prece por você. Isso é um sinal da unidade da Igreja, né? Somos membros deste mesmo corpo. Se uma parte desse corpo, se um organismo desse corpo padece, todos nós padecemos e estamos unidos. Ao celebrar essas 10 preces, ao pedirmos a Deus Pai, como o Senhor nos explicou aí, cada uma dessas preces, mais uma vez volta essa passagem da oração de Jesus em João 17, porque é isso, é para que todos tenham essa graça de conhecer o Senhor. E diz assim, né? Outra vez: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, assim como lhe destes autoridade sobre todo ser humano, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E é isso, exatamente o que o Senhor quer fazer por nós, dar-nos a vida a partir da sua Páscoa, do mistério da sua Páscoa. Por isso, nós pedimos por todos estes, nesse momento em que o Senhor se entrega, se dá em sacrifício, para que todos nós tenhamos essa vida em abundância. Queridos irmãos, chegado ao Sábado Santo, nós temos algo muito especial, que é a Vigília Pascal. E então, nós celebramos de fato a vitória de Cristo sobre as trevas, sobre a morte, sobre o pecado. Aquele que é o Cordeiro imolado, que se entregou por nós, agora vence. Ele se dá por inteiro, se entrega à morte e morte de cruz, como nós celebraremos na sexta, e então no sábado nós celebramos a sua vitória sobre a morte. Esse rito é composto por 4 partes.
uma parte sobre a luz, uma parte sobre a liturgia da palavra, uma parte sobre o rito batismal e uma parte sobre a liturgia eucarística. Sobre o rito da luz, nós começamos fora da igreja com uma fogueira, com uma bênção toda especial sobre aquele fogo, para que seja sinal, aquele clarão seja o sinal da luz de Cristo. E então o fogo da Páscoa, a chama da Páscoa. E depois de abençoado esse fogo novo, então se confecciona o círio. O círio, diferente de qualquer outra vela, ele tem algumas inscrições nele. Tem o alfa, o ômega, representando que Jesus é o início e o fim. Tem também os 4 dígitos do ano que nós estamos, representando que o Senhor também é Senhor da história. Por isso nós vamos escutar o Padre dizer nesse rito da luz: Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a Ele o tempo, e depois a eternidade, a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. E depois começa a colocar, a cravar no círio os grãos de incenso juntamente com os cravos, lembrando os cravos de Jesus na cruz. Porque para nós, os cristãos, os católicos, a cruz de Cristo, o que ele passou na cruz, o sofrimento de Jesus, não é o mal necessário, é o motivo que nós devemos esquecer, mas sim lembrar-nos. Como o Senhor já tinha dito, aquele povo que saiu da terra prometida, do Egito e vai para a terra prometida, deve lembrar a cada ano. E por isso, assim também, nós somos convidados a lembrar a cada ano deste sacrifício de Cristo. Então, por isso, nós continuamos com os sinais das chagas, as 5 chagas e tudo mais, o crucifixo, para lembrar-nos de que essa entrega de Jesus nos valeu a salvação. E por isso o Padre reza: por suas santas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. Depois acende a luz do círio, dizendo: a luz do Cristo que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nossos corações e nossa mente. E assim começa a procissão para dentro da igreja, cantando: Eis a luz de Cristo. Quando nós estamos já dentro da igreja, escutaremos o Exulte, que seria a proclamação da Páscoa, cantado pelo padre, ou diácono, ou algum ministro idôneo. E então cantará essa maravilha, ó noite em que somente à noite soube o momento e a hora em que o Senhor ressuscita, que o Senhor venceu a morte. Por isso, nós proclamaremos a Páscoa com grande alegria ainda no escuro. Depois começamos a liturgia da palavra. A liturgia da palavra vai passar por várias leituras, 8 leituras que nos propõem a história da salvação, a criação do mundo, depois a questão de Abraão, a escolha de Abraão, como o pai da fé e a relação, a aliança que Deus faz com Abraão, depois com Moisés ao retirar o povo do Egito, depois com a profecia de Isaías, mostrando como Deus tem misericórdia e se compadece do seu povo, mesmo que eles pecam. Na 5ª leitura, outra vez o profeta Isaías, agora falando de um pacto. Vinde a mim, ouvi e tereis vida, farei convosco um pacto eterno. Ou seja, Deus preparando o povo para esse pacto, para essa nova aliança que seja eterna. Depois do profeta Baruque, mostrando mais uma vez como marcha para o esplendor do Senhor, como nós vamos marchando nesse sentido que o Senhor vem a nos salvar. 7ª leitura, nós vemos do profeta Ezequiel como Deus quer colocar em nós um coração novo. Retirarei de vós o coração velho, o coração de pedra, e colocarei em vós um coração novo, e infundirei em vocês o Espírito. Assim o Senhor faz conosco. Depois disso nós temos um momento de silêncio, oremos, e então cantaremos o Glória. De fato, o Senhor vem transformar o nosso coração e colocar em nós o seu Espírito. Depois de cantar o Glória, escutaremos mais uma leitura, a 8ª leitura, sobre agora a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou e já não morre mais. E aqueles que
se juntarem com Cristo viverão para sempre, ainda que morra, viverá. E pelo batismo, né? E nós vamos escutar isso. Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com Ele. Para Ele, com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. E depois cantaremos o grande aleluia. Cantando o aleluia 3 vezes, depois o salmo, escutaremos o evangelho daquele dia feliz da ressurreição, que as mulheres encontraram o sepulcro vazio. Graças a Deus por isso. E depois nós temos o rito batismal, porque essa noite é uma noite especial de batismo. E mesmo que na sua paróquia não tenha batismo, ao menos a bênção da água e também a aspersão sobre o povo, né? E a renovação das promessas batismais. Depois dessas promessas batismais, as preces, também o batismo daqueles que serão batizados e, por fim, a liturgia eucarística. A liturgia eucarística tem algo todo especial, porque no prefácio vai nos dizer: Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte, ressurgindo deu-nos a vida, transbordando de alegria pascal. Nós nos unimos aos anjos de todos os santos para celebrar a vossa glória. É isso, e nessa noite toda especial nós louvaremos a Deus, oferecendo a Ele o sacrifício do seu Filho, que foi aceito. Porque o sinal da ressurreição, se o Pai ressuscitou a Jesus Cristo, é porque Ele aceitou o sacrifício do Filho em prol dos nossos pecados e da nossa salvação, em prol da nossa salvação. Por isso nós temos muito motivo de louvar e agradecer a Deus com algo todo especial na liturgia eucarística. Meus irmãos, no fim dessa celebração, uma bênção toda especial é derramada sobre o povo e então nós entendemos que aqui se acabará o tríduo pascal, porque de fato haverá a bênção final e a despedida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Nós não tínhamos visto despedidas desde a Quinta-feira Santa, porque na quinta-feira não houve despedida, na sexta-feira santa não houve despedida, somente agora, porque agora sim, acabamos o tríduo pascal. Acabamos de vivenciar tudo aquilo que é o mistério da nossa fé. Graças a Deus por isso, e eu espero que você possa vivenciar com todo entusiasmo. Te convido especialmente a repassar as leituras do Sábado Santo. São muitas, a missa talvez pode ser tarde da noite, as leituras são um pouco grandes, então se você ler antes, na sua casa, meditar sobre essas leituras, os salmos, chegará na missa e terá mais propriedade ao escutá-las, ao celebrar o grande mistério da nossa fé. Isso eu espero que você possa aproveitar deste podcast, distribuir a mais pessoas, enviar a pessoas que também não conhecem o nosso podcast, para assim manifestar a grande alegria da Páscoa que nós celebraremos com o tríduo pascal. Que você se prepare nesse projeto rumo à ressurreição. Muito bem, queridos amigos, depois de quase 1 hora aí falando sobre este tempo da Páscoa, sobre o nosso tríduo pascal, nós queremos encerrar este episódio especial de Páscoa, né, que nós chamamos de Rumo à Páscoa, e desejar a vocês uma feliz Páscoa. O nosso desejo é que este podcast lhe ajude de verdade a melhor viver o tríduo pascal e, por conseguinte, a grande celebração da Igreja, a Vigília Pascal. De modo que, concluindo mais um programa, esse chamado Rumo à Ressurreição, desejamos que seja não somente em palavras, mas em existência. Portanto, feliz Páscoa de ressurreição a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.